Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Venerandas irmãs, amados irmãos, hoje nós vemos Jesus no Santo Evangelho curar e transformar um hidrópico. Jesus cura em dia de sábado. Para nós hoje o dia mais importante é o domingo. Naquela época para os judeus, ainda é para os judeus, o dia de sábado. Por isso que eu queria deixar hoje uma pequena reflexão sobre o valor do domingo na nossa vida, da missa dominical. Já que Jesus transforma no sábado, hoje Jesus continua transformando e trazendo muitas graças sobre as nossas almas no dia do sábado, no dia de domingo. Primeira coisa que nós devemos entender sobre o domingo, a gente não pode viver o domingo, a missa dominical, somente numa visão como uma regra, como um preceito. Se é preceito, então eu tenho que cumprir. Mas por que o domingo é um grande preceito para nós? O que está por trás deste preceito? Porque quem encara o domingo apenas como um preceito, ele vai se distanciando depois, ele vai se frustrar. Talvez aquelas pessoas que nem vêm mais na missa dominical é justamente porque perdeu a fé, justamente porque não entende o valor que tem a missa dominical na nossa vida. A missa dominical na nossa vida. Aliás, os primeiros cristãos têm uma comunidade, uma história muito bonita, no século IV, diante das perseguições, e quando o imperador queria proibir o culto dia de domingo, a nossa reunião, que ele chamava os primeiros cristãos, eles diziam para aquelas pessoas que estavam ali, para o imperador: isso a gente não pode deixar de fazer, eu prefiro morrer do que faltar esta reunião, que para nós é um preceito, a gente não pode omitir. E muitas pessoas no início da igreja, diante das perseguições, preferiam morrer do que faltar a Santa Missa, do que faltar esta reunião dominical. Derramava o seu sangue por amor à missa dominical, por amor a este preceito. É preceito domingo, amados irmãos, justamente porque o domingo é um grande dom para nós. O Papa Francisco, há pouco tempo, ele explicava justamente isso. Por que o domingo é um preceito? Porque ele é um grande dom, é um dom tão grande na nossa vida que se torna um preceito. Não é um preceito pedido pelo próprio padre, pelo Papa, pelos bispos, mas é um preceito pedido pelo próprio Deus, porque justamente Deus sabe que é um grande dom para nós. Aqui, na missa dominical, Deus se doa a nós, Deus toca o nosso coração, Deus entra na nossa vida, na nossa história. A gente começa a participar da vida, da própria divindade de Deus, assistindo à missa dominical. E nós tocamos em Deus, Deus nos toca e nós também tocamos em Deus. E Deus se entrega totalmente no sacrifício, na Eucaristia, na sua palavra. Portanto, o altar bem arrumado, a liturgia, a Santa Missa, tudo isso é uma festa de Deus para nós, é uma preparação de Deus para nós. É Deus que dá o primeiro passo. Basta somente você se organizar, você sair de dentro da sua casa, vir e participar, que Deus está aqui, né? Deus preparou tudo para você. Portanto, domingo é um dom muito grande na nossa vida cristã, por isso que vem a ser um preceito, e por isso que quem falta à missa dominical por preguiça comete um pecado grave, justamente por isso, porque é uma ingratidão tão grande a Deus, Deus que prepara tudo e que nos pediu esse preceito, você apenas, hoje eu não quero, vou ficar aqui no sofá, mexendo no celular, vou ficar em casa, vou ficar rodando aí pelas ruas, pela cidade. É uma ingratidão muito grande para com Deus, porque justamente o domingo para nós é um grande dom, para nós que temos fé. O primeiro ponto que eu queria destacar, aliás, São João Paulo II descreve muito bem na sua exortação sobre o domingo, ele fala justamente disso. O domingo, em primeiro lugar, é o dia de Cristo, Dies Christi, é o dia de Cristo. Cristo brilha na missa dominical, no preceito dominical. Cristo se doa a nós, na Eucaristia Ele nos alimenta, na palavra
Ele nos ilumina no seu sacrifício, nas nossas orações. É Cristo que brilha, é o dia de Cristo. É o dia de comemorarmos em torno de Cristo, Ele que é o autor da criação, o primeiro dia da criação, que é hoje, e nós comemoramos, festejamos esse primeiro dia da nova criação, que somos todos nós, em Deus, hoje o povo de Deus. Portanto, é um dia importantíssimo, é o dia de Cristo, um dia que Cristo brilha. Por isso que os primeiros cristãos entendiam: não, nós vamos santificar agora não o sábado, o domingo, porque é um dia após a Páscoa dos judeus, é o dia do sol. O sol para nós é Cristo, é Ele que deve iluminar toda a nossa vida na missa dominical. Além do mais, além de ser luz e força para nós, é o dia que Ele ressuscitou, que aqui está o fundamento de toda a nossa fé, a ressurreição de Jesus. Por isso Cristo está aqui não passivelmente, mas vivo, real, e Ele quer transformar e tocar o nosso coração. Quando a gente vem para a missa dominical, a gente vem com essa intenção: eu quero encontrar com Cristo, eu quero ter uma experiência com Cristo vivo e ressuscitado. Em primeiro lugar, é um dia de Cristo. E é aqui que a nossa oração vai ser mais forte em torno do sacrifício. É aqui que a gente vai adorar e louvar a Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Rei e Salvador. É aqui que a gente vai centralizar a nossa vida em Cristo, toda a nossa história em Cristo. E um outro ponto que eu queria colocar, que o domingo também é dia da nossa fé, dies fidei, é o dia da fé, é um dia que a gente renova a nossa fé em Deus, porque é aqui que a gente vai louvar, a gente vai adorar, renovar a nossa fé, como São Tomé. São Tomé faltou a missa, a primeira missa, o primeiro domingo, e não viu Jesus ressuscitado. Depois, no outro domingo, ele estava presente, ainda duvidando, mas Jesus pede a ele: Tomé, eu estou aqui, vivo, ressuscitado. E Jesus fala isso para nós, na missa dominical: estou aqui. Por isso que não basta só entrar na igreja, é preciso ter essa noção, essa compreensão, que Jesus está aqui vivo e a gente pode tocar em Jesus. É Jesus falando para ele: estou aqui, pode tocar nas minhas chagas. E de fato, quando a gente comunga, principalmente quando a gente recebe a Eucaristia, a gente toca no corpo, no sangue, a gente toca na própria divindade de Jesus. E aí o que Tomé fala para Jesus? Meu Senhor e meu Deus. Dia de domingo é dia da gente repetir essa frase. Talvez quando a gente comunga, talvez quando a gente olha para a horte, quando o Padre eleva a horte, Jesus vivo, ressuscitado, é o momento de renovar a nossa fé, de cultivar, aumentar a nossa fé, olhando para Jesus e dizendo essas palavras no nosso coração: meu Senhor e meu Deus. É Ele que é o dono da minha vida, é Ele que guia as minhas atitudes e as minhas escolhas. Meu Senhor e meu Deus. É um dia da fé. Quem não vem na missa dominical, a tendência é o quê? Cada vez mais perder a fé, porque ele não vive essa festa da fé, ele não participa deste banquete da fé, do altar da fé, da presença de Jesus aqui vivo e ressuscitado. Portanto, não perder isso de vista, é o dia de celebrar a minha fé. E queria colocar um outro ponto aqui do valor do domingo, que é o dia eclesiológico, é o dia da igreja, é o dia da nossa reunião, não é, da nossa assembleia, da nossa família. Por isso que é muito importante a igreja. Hoje nós temos algumas pessoas que não entendem muito o que é a igreja, tem um pouco essa tentação de querer só a fé em casa. Eu rezo no meu quarto, eu tenho a minha família, rezo em casa, fico ali quietinho, às vezes vejo pela televisão, pelo celular, mas isso não vale, essa vida virtual da fé não existe. Aliás, você nunca vai cumprir o preceito em casa. O que muitas vezes a igreja faz, a igreja suspende o preceito. Às vezes você está doente, um problema de saúde, um motivo grave, mora longe da igreja, ou outros motivos, ou na pandemia, por exemplo, ninguém cumpriu o preceito assistindo missa em casa. Pelo contrário, a gente não pecou porque a igreja suspendeu o preceito. A igreja suspende o preceito, mas não é que você cumpre o preceito em casa, a gente cumpre o preceito dentro da igreja. A assembleia é importante, essa reunião, a nossa família é importante, não só na oração diante do sacrifício, mas a convivência que nós temos. Nós devemos ter uma só voz, um só coração, uma só união. Por isso que é tão bonito quando as pessoas também saem ali fora da igreja e conversam, encontram com os amigos, com
os parentes, os familiares, aqui nós temos as crianças, nós temos os jovens, porque é o dia da nossa família, é o dia do nosso encontro, da nossa reunião, conforme os primeiros cristãos, por isso que nada substitui a missa dominical, esta nossa reunião de uma só família e um só coração. Portanto, amados irmãos, deixo aí em destaque esses 3 pontos para a nossa reflexão, para a gente entender um pouquinho mais sobre o valor da missa dominical na nossa vida. E os pais têm esse dever de educar os filhos nesse valor à Santa Missa, longe de deixar as crianças em casa, trazendo as crianças, os filhos, os jovens. É aqui que nós vamos tocar em Jesus, é aqui que Ele transforma. É no dia do sábado para os judeus, é para nós o dia do domingo, é aqui que Jesus vai entrar no nosso coração e vai derramar suas bênçãos e graças. Possamos ter sempre essa alegria, essa piedade ao participarmos da missa dominical, que possamos entender esse valor cada vez mais, para que iluminados, fortalecidos com Cristo, com o Senhor do domingo, nós possamos ter um dia a nossa recompensa no céu. Amém.